Já tem quase 2 meses nós estamos tendo aula, né? O tempo passa muito rápido, impressionante. Como tem sido interessante, bacana, ver o que a gente tem conseguido produzir e as ideias que vocês também vão fomentando, né? E eu acho que essas trocas têm sido bem interessantes. Como sempre, vou aproveitar esse primeiro momento da nossa aula para a gente falar mais uma vez sobre os nossos trabalhos. Já vi gente aí se redimindo, falando, professor, estou de recuperação, né? E estou precisando de fazer os exercícios. E assim, brincadeiras à parte, né? Mais uma vez é importante a gente reforçar a necessidade de vocês fazerem ou tentarem fazer os exercícios, por mais difíceis que sejam, ou por mais complicados que estejam, né? Assim, até mesmo assim, compartilhar lá na plataforma as dificuldades nesse processo, né? As dúvidas e tudo mais. Porque quanto mais vocês vão fazendo esses exercícios e tarefas, a gente vai criando uma espécie de laboratório de inovação sindical, né? Eu consegui perceber isso ao analisar, por exemplo, algumas tarefas, né? Que eu gostaria de mostrar para vocês. Que eu achei bem interessante, várias delas, mas eu vou me atentar, vou falar de algumas, né? E aí a gente já dá início também à nossa sétima aula, que era também é uma aula para a construção dos assistentes, né? Hoje nós vamos tratar especificamente disso mais uma vez e nós vamos ver de que forma a gente pode construir uma inteligência artificial, um assistente que nos ajude a produzir textos, tá certo? Pois bem, eu vou passar aqui o olho para que vocês possam ver também. Eu vi colegas aí falando, alguns cursistas falando, acho que foi a Eliane que falou, da dificuldade, às vezes, de pensar em alguns problemas, né? E como que a gente poderia articular isso com a inteligência artificial. O primeiro exemplo que eu acho que seria interessante de ver, né? Eu vou deixar isso por último, porque eu gostei bastante, é o assistente de educação popular, por exemplo, que o Tasto se propôs a fazer, né? E aí é interessante que o Tássio fez algo que eu acho que é uma interação bem bacana para vocês conseguirem ter uma dimensão da fronteira da inteligência artificial, né? Começando fundamentalmente perguntando para ela, né? Criando uma espécie de dialogia e vendo até onde ela consegue ir, né? E até onde ela já está também com uma memória do usuário. Porque ao responder essa pergunta sobre um assistente, né? Certamente ela está lendo as informações do chat, né, que vocês já produziram ao longo desse processo e tudo mais. E eu achei interessante porque ela foi dando alguns elementos da própria engenharia de prompt, né? Então, é possível criar um assistente interativo dentro ou fora do chat, né? Fora do chat seria naquele sistema que a gente falou na aula passada e que a gente vai reforçar aqui. Mas dentro do próprio chat você pode fazer também, que é justamente construir uma engenharia de prompt já no chat, colocando a persona e outros elementos que você acha que ela deveria fazer naquela caixa de diálogo, né? E o assistente personalizado, né, pensando aí na possibilidade de construir roteiros. Eu achei bacana, né, essa possibilidade de fazer esse exercício, porque isso, Eliana, ó, ajuda a gente a pensar de que forma a gente poderia criar esses assistentes. Então, eu considero essa interação aqui muito legal. Acho que ela tem um lado bacana, né, da gente conseguir perceber um pouco como que a gente pode ir fazendo essa construção mesmo sem ter uma ideia pronta, pré-acabada, para depois a gente começar a fazer, né? Agora, um outro exemplo que eu achei bacana, né, que vocês já tinham visto aí, é esse aqui que a Priscila desenvolveu, né, que é o famoso verificador de fake news, né? Eu gostei muito da ideia. A Priscila meio que justifica aqui um pouco, né? Eu vou dar uma lida para a gente ver qual foi o raciocínio dela, afinal, como que a gente pode usar uma IA para combater as mentiras que estão sendo espalhadas nas redes sociais, principalmente pela extrema-direita, né? Vejam só, pensando na área de atuação da comunicação social, tinha algumas ideias. Uma delas foi de criar um GPT para verificar se uma notícia é verdade ou fake. Mas na prática ainda estou em dúvida sobre algo.
Além de arquivos, é possível pedir para que o assistente consulte apenas determinados sites como fontes? Essa pergunta é muito importante, né? De todo modo, o nome do meu GPT seria CUT Confere, com a ajuda do chat GPT, fiz uma programação usando o roteiro de instrução como modelo. E aí ela criou um assistente virtual especializado em monitorar notícias, né? E que a função é, obviamente, analisar essas informações recebidas para verificar a veracidade dos conteúdos em fontes confiáveis, né? Classificar a notícia como verdadeira, imprecisa ou fake e sugerir respostas rápidas, acessíveis e combativas em linguagem sindical, né? O objetivo é fortalecer a comunicação da CUT Santa Catarina no enfrentamento da desinformação, né? E aí, olha só, vejam que a Priscila se atentou para algumas coisas, dentre elas, essa divisão, né? Dar um contexto, fazer com que ele tenha determinadas tarefas, mostrar qual é o contexto em que elas vão ser desenvolvidas, essas tarefas específicas, né? Ela colocou aqui as regras de consulta, ou seja, qual é a base de dados. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, tentando responder a questão dela, já entrando um pouco na construção dos assistentes, né? Não usar outras informações de sites, né? Achei interessante, ou seja, a gente tem uma filtragem aqui, né? Para o assistente ter uma especialização. E o passo a passo da resposta, né? Classificação, resumo curto, explique em até 5 linhas o que está em jogo, análise crítica sindical, sugestão de resposta pública, indicação de fonte segura. E aqui um exemplo de uso, é o que a gente chama, né, o tal do few shot example. Você dá ao assistente formas de interação. Como que o usuário interagiria com esse assistente, né? Aí, nesse caso aqui, por exemplo, ela mostrou, olha, por exemplo, se eu dou o comando aqui que o governo vai acabar com o 13º salário desse ano, o resultado da resposta, ou seja, o output, né, seria classificação fake news, o resumo, não é nenhuma proposta oficial para acabar com o 13º salário, né? Isso é uma mentira recorrente que circula em correntes de WhatsApp. Análise sindical. Essa fake news busca desinformar e enfraquecer a luta dos trabalhadores, enfim. E aqui tem um método, né? Eu achei bem interessante porque ele está bem dividido. E aí, voltando à questão da Priscila, e já entrando um pouco no nosso tema da criação dos assistentes, nós já vimos que o ChatGPT trabalha com uma memória anterior. No caso do assistente, que é a chamada base de conhecimento. A base de conhecimento da Priscila é uma base dinâmica, correto? É um site que fica se atualizando constantemente. Então, ela não tem como ficar estática e parada. Você não tem como colocar isso para o assistente ver, né? Ele tem que ficar lendo notícias em tempo real. Essa é para você conseguir fazer essa operação, Priscila, seria necessário ter aquilo que a gente já tinha falado, que é o API, e mais do que isso, é o RAG, né? Que é a possibilidade de fazer a ampliação do uso do GPT em outras plataformas, né? Ela acessar, fazer uma espécie de pescaria das informações nesses sites. Eu recomendo você procurar entender melhor, e a gente vai falar sobre isso, sobre as ações do GPT. Existe um GPT específico chamado GPT Actions, porque você, para acessar um site a partir de um assistente personalizado, você tem que produzir uma ação. E essa ação é entrar em outro site, é entrar de penetra em outro site e fazer pescaria, correto? Tem um GPT específico sobre isso, que é chamado GPT Actions, que ajuda vocês a programarem ações fora do site. Então, seria muito interessante, ou ações fora da plataforma GPT. Então, caso vocês tenham interesse, seria interessante vocês tentarem, para quem quiser, né, quebrar a cabeça com isso, igual eu já quebrei várias vezes, buscar entrar em contato com esse GPT, porque ele escreve códigos em formato Python. Quem já ouviu falar em Python? Né? Levante a mão aí, vamos interagindo. Beleza, o código Python aqui nós vamos ver que é o seguinte: para o playground acontecer, meus amigos, tem que ter uma enxurrada de código Python acontecendo aqui. Então, para a inteligência artificial conseguir rodar, na base dela, tem que ter um tanto. Quem já viu Matrix aqui? Todo mundo já viu Matrix, né? É como se fosse aquele pessoal que está programando submarino, é o pessoal que faz a programação de código Python que consegue desenvolver os GPTs.
E algumas coisas que a gente tem que fazer, ela tem que ser feita via linguagem de programação em Python, né? Então a gente tem que navegar nessa linguagem profunda para conseguir fazer isso. Eu sei que isso é complexo, né? O que é a linguagem de computação. Agora, qual que é a grande revolução? Nós não precisamos mais de saber disso a priori, né? A gente pode pedir para a inteligência artificial fazer um código, tá certo? Então, ou uma própria inteligência artificial especializada em fazer código poder fazer um código necessariamente. Nós vamos falar de tudo isso aqui, né? Que só dá uma introdução e mostrar a vocês, né, essas possibilidades. E eu acho que a proposta que a Priscila nos trouxe instiga nesse sentido, né, de vermos de que maneira a gente pode usar o GPT de diferentes formas e o método, né, para ter clareza da leitura. Então, essa coisa de dividir exatamente o GPT em contexto, tarefas, quais exemplos que ele deve ter, eu achei bastante interessante, tá certo? Também depois, com o tempo, a gente vai mostrando os outros exercícios, mas, mais uma vez, camaradas, reforça que não deixem de fazer, não deixem de experimentar, não deixem de interagir com o chat GPT, porque é só assim que a gente aprende, né? E agora é isso, assim, não sei se vocês já ouviram falar, eu adoro essa frase do Glauber Rocha, que eu acho que ela diz muito sobre como usar a inteligência artificial. Glauber Rocha falava assim que para fazer cinema basta uma ideia e uma câmera na mão, né? Agora, para fazer programação em inteligência artificial, basta uma ideia e um GPT para você usar, né? Então, assim, você consegue fazer determinadas coisas sem necessariamente ter que passar por uma expertise, né? É óbvio que vai chegar em um determinado momento que vai haver um limite, né? Porque a gente não tem esses saberes prévios, eles são de fundamental importância. Mas tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Eu já consegui fazer algumas programações que eu realmente fiquei bastante impressionado. Então, é isso. Vamos vendo aí as possibilidades, tá certo? Agora eu vou abrir aqui o nosso roteiro, né? Depois da gente ter passado aí por essas questões relacionadas aos exercícios. Também abro aqui para a Fro, caso ela queira dar alguma informação, né? E queira falar alguma coisa sobre os exercícios, sobre a plataforma, tranquilo? Ótimo. Então, sigamos, né? Então, nós estamos agora, né, a gente começa a entrar, estava conversando no filé mignon, né, do curso, que é justamente a possibilidade da construção desses assistentes. De que maneira eu posso ter os meus robozinhos, né, que é o meu falo carinhosamente. De que maneira eu posso ter braços que me ajudam, braços mecanizados e braços intelectuais, né, em alguma medida, para ajudar no meu trabalho do dia a dia como dirigente sindical, como assessor, e como alguém que está preocupado com este tema, né? É sempre bom a gente levantar isso, né? Com o tema da negociação sindical, de que maneira a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido, tá certo? Pois bem, o objetivo aqui, óbvio, é pensar aqui num passo a passo como que a gente poderia construir esse GPT, né? A gente já falou bastante sobre isso, de uma forma bastante ensaística, né, na última aula, e agora a gente vai ter uma sistematização, até porque nós fizemos para vocês um roteiro de como que vocês poderiam desenvolver um assistente nesse sentido que pudesse ser de bom uso, tá certo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E mostrando, né, de que na medida em que você pode ter um assistente dessa natureza, você pode utilizar essa ferramenta não somente para que ela lhe dê determinadas tarefas, mas que ela também possa te ajudar a expandir a inteligência, né? Como a gente sempre gosta de reforçar. As respostas complexas que o GPT dá por conta de um comando complexo que eu dei, ampliam as possibilidades do meu saber, né? Porque eu começo a aprender coisas que eu nunca tinha visto antes, né? Não sei se vocês já perceberam, depois eu queria ver a interação de vocês aí, vocês mandaram no chat, mas sempre quando vocês terminam uma resposta, vocês já viram que ele sugere algo? É nessas sugestões também que a gente deixa se levar à deriva, no sentido positivo da palavra, né? Deixar o barco da inteligência artificial nos conduzir. Ah, você quer que eu faça isso agora? Você quer que eu faça aquilo? Foi assim, por exemplo, que eu descobri os mapas de calor, que era possível fazer mapas de calor com inteligência artificial, né? Que a gente vai ter um módulo específico sobre isso.
foi assim que foram sendo descobertas algumas possibilidades de fazer linguagem de programação, né? É, e se vocês brincarem nisso, é possível, inclusive, fazer jogos, dentre outras coisas, né? Que eu acho que é bastante interessante a gente pensar em diferentes formas de interação. E aí eu não consigo deixar de me lembrar do camarada Tony, que deve estar aqui, que é lá dos Correios, e que foi um dos poucos que tinha uma discussão assim que eu achava bastante interessante, que é pensar a inovação no movimento sindical a partir da gamificação, né? Por exemplo, na construção de um aplicativo em que os trabalhadores do Correio lá do Espírito Santo entravam e ganhavam pontos, né, por acessarem alguma informação, ganhavam pontos para conseguirem uma premiação, e isso ia formando eles. Eu acho essa ideia uma das ideias mais inovadoras que eu já vi, não só no movimento sindical, né, mas de maneira geral. Eu acho que sempre que quiser falar a respeito, fique à vontade, né, que eu acho que é uma ideia, força bastante interessante, né? Pois bem, agora eu quero que todos vocês, né, acessem a conta de vocês e vão lá fazendo esse passo a passo comigo, tá certo? Eu vou só, como é que fala? Vou passar esse passo a passo aqui e vou abrir a janela do ChatGPT, né? Então, olha só, eu quero que vocês entrem e cliquem em Explore GPTs. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vamos clicar em Criar GPT ou Create GPT, aí depende se a sua plataforma está em inglês ou português. E aí a gente vai definir o nome, a imagem e a descrição. Nós vamos usar aqui já esse pré-formato, tá certo? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o nosso querido GPT, tá certo? Espera aí, um momento, deixa eu achar aqui, ótimo. Então vamos lá, tá? Nossa, eu tô com tanto de página aberta, por isso que o computador fica devagar, tá vendo, gente? Só fechar uns trem aqui. Ó, presta atenção, hein? Fala, negócio seguinte, agora o negócio vai ficar chique. Nós vamos lá, ó, viram aqui, tá muito pequeno, gente? Eu vou aumentar um pouco mais a letra. Ficou bom assim? Tá dando para ver? Tranquilo? Tá dando para ver? Vocês conseguem ver aqui, ó, né? Esse botão aqui, ó, o GPTs. Ele fica aqui na barra lateral de vocês, logo após Codex, Sora e GPTs. Tá vendo aqui? Então, nós vamos clicar em GPTs e ele vai abrir justamente esta página, GPTs. Certo? Vamos lá mais uma vez em criar GPT. Ok? Ok, cliquei em criar GPT. Aí apareceu aquela página que nós já conversamos a respeito, correto? Aí deixa eu ver aqui rapidinho, né? O que que eu tenho que fazer? Nome, eu tenho que colocar o nome, assessor de comunicação digital, correto? A descrição, eu tenho que colocar. Ah, desculpa, é redação sindical, mas tudo bem. Aí eu vou colocar aqui, assistente que elabora textos sindicais. André, eu perdi. Aonde é que clica? É Vera. Eu também perdi. Tá bom, então vamos lá novamente. Voltando, hein, camaradas? Ó, nós estamos aqui, vocês começam a interação aqui, assim, correto? Ó, vou só abrir. Não é assim que aparece para vocês? Então, vão dando uns joinha aí, ó. Não precisa de abrir o microfone, não, só para eu ver. Tá aberto assim para vocês, não é? Então, o que que a gente tem que fazer? Ao lado, a gente vai clicar aqui, ó, nesse botão na lateral, que aparece logo depois do Sora, né, que é o editor de vídeos. Aí a gente clica aqui, ó, GPTs. Aí aparece explorar GPTs, certo? Aí aqui, ó, tem meus GPTs e tem o criar. Tá vendo? Vera e Letícia conseguiram ver aí? Não, o meu não tem isso, não. Sua versão paga? É paga. Ó, o Uai. meu, ele inclusive tem, aí tem a lupa, aí o buscar, explorar, mas não tem esse meus. Não Não, aparece graças não GPTs tem. aqui? O meu também é Deixa eu ver se. pago, mas eu não estou conseguindo.
Eu acho que É não que tem meu vocês GPT têm porque que ele ir é em no teste. criar. Tem Peraí, que ir em pessoal. criar e não nos meus GPTs. Aqui criar. Para vocês clicarem em criar, pessoal. Tá certo? Espera aí só E um é- pouquinho. Deixa eu... Tem que ver se também está logado. Às vezes não está logado, né? Não, eu tô ah, logada. tá. Tá tudo certo aqui. Ó, explorar GPTs. Aí clica em Aí criar. vem, aí eu tenho essa barra aí, ó, destaques, escrita, produtividade, mas ele não sobe para cima, não. Uai, que estranho. Ah, Aí tudo tem que bem. ver depois aí, né? Como que tá no seu GPT específico. No meu Mas tem criar imagem, analisar dados, surpreender, mas não tem explorar e nem aparece essa barra aqui. nem aparece criar aqui? Tá. Criar Então, imagem, não, então, mas o que você não deve estar aberta aqui nos GPTs, né? Vocês estão olhando no computador ou no celular? no computador. Ah, do computador. Computador. Então tem que ver o que que é, né? Porque essa, ó, aqui é a conta, aí vocês têm que estar com o Chat GPT Plus, né? Então tem que ver isso Sim, se Não está. é por isso. Ó, eu vou abrir minha câmera aqui, só para vocês, também para não ficar atrapalhando, né? sim. Tá bom. Deixa eu só ver aqui se eu consigo me ver aqui. André, Oi, deixa a Letícia compartilhar a tela dela. tá bom. Mas Compartilha, Letícia, a sua tela. é, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar, porque eu tô logada no tablet, né? E não tô só se eu me logar aqui no celular, Não, mas é aí isso. A não É vai um versão de ajudar, né? tablet que tablet, você está usando? versão É de isso? tablet É por isso? e celular Pode não ser. tem. É, Ah, exatamente. Tá bom? então tá. Versão de Vamos seguir, tablet e desculpa aí. celular, a apresentação é diferente. Ah, É. Então vamos lá. Então, descobrimos já Combs, o problema. seguindo, Hum. seguindo, obrigado, viu, Sérgio? Tá vendo? Essas coisas, às vezes, eu também não sei não, sabe? Eu jamais ia imaginar que no tablet não pode, né? Eu estava É, fuçando aqui no meu enquanto isso. boa. Então, aí é o seguinte, pessoal, mais uma vez, né? Voltando lá. Então, a gente clica aqui em GPTs, aí É, aparece vamos explorar GPTs e em criar, aqui, correto? né? Já que não ia fazer nada ali. Adriana, você está querendo falar alguma coisa? Desculpa. Acho que seu som tá ligado aí. Então, a gente Desculpa. clicou. Não, tranquilo, tudo bem. Então, a gente clicou aqui em GPTs, né? E agora, o próximo passo é a gente começar a fazer a nomeá-lo e fazer as inscrições aqui conforme o nosso roteiro, né? Então, voltando lá, eu quero colocar o nome como assessor de redação sindical, correto? Então, eu vou lá e coloco lá, ó, assessor de redação sindical. Depois, o que que eu quero? O que que eu quero que ele faça, né? Eu quero a descrição dele, ó. Assistente que elabora textos sindicais com base em uma entrevista estruturada com o usuário. Então, o que que nós vamos ter aqui? E a gente vai ver nas instruções. Nós vamos ter um GPT com qual tipo de interação da engenharia de prompt? Se nós estamos falando de entrevista estruturada. Qual é o formato? É o formato do padrão invertido, correto? Ao invés de você perguntar para a inteligência artificial, ela passa a perguntar para você. E com isso você consegue ir estruturando, né, o seu pensamento, né? E ela depois vai te dar uma resposta. Então, feito isso, pessoal, vamos dar uma suspendida de novo. Deu para entender aqui, né? Como é que chega aqui? Não deu? Por favor, André, repetir esse último passo aí. Depois de criar, gentileza. Qual, Tony? Qual que é a sua dúvida? Não, porque eu tô aqui, tô com um computador e com celular, entendeu? Aí o celular, a tela fica pequena porque para poder fazer o trabalho. E aí você primeiro cria, né? Depois você vai configurar. Essa parte de configuração, como é que é? Essa aí que eu não estou entendendo Você bem. vai colocar o nome assessor de redação sindical e colocar na descrição aí, assistente que elabora textos sindicais com base em uma entrevista
estruturada com o usuário, tá certo? A gente não chegou ainda no configurar, nós estamos no criar ainda. Não, aqui já está na parte de configuração, ô Odilu. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aí, Essa aqui é a parte de Por favor. configuração, tá bom? Ok. Então vamos lá. Agora eu vou voltar lá aos nossos slides, só para a gente ir tranquilamente passo a passo, tá bom? Mas mais uma vez, é importante que vocês também vejam a aula no computador para essa coisa ficar mais visível, né? E esses exemplos ficarem mais visíveis. Tá, voltando aqui às nossas queridas apresentações, né? Então, a gente foi lá e criou, né? Depois a gente vai fazer as imagens. Aí, pessoal, deixa eu compartilhar aqui as instruções. Na verdade, é o seguinte, eu já vou mandar também para ficar mais fácil de vocês acompanharem, Sim. já mandarem rapidinho, um momento. Vou mandar para vocês como é que chama? Ô, gente, O guia? o guia, isso. O guia prático. Vou mandar aqui no chat para vocês irem acompanhando e irem tentando fazer, tá certo? Vê se vocês conseguem abrir aí esse PDF. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, tá bom? Então, olha só. Opa, desculpa, não era o guia que eu queria mostrar, não. É o módulo, né? Então, vamos voltar lá. Aí, a gente precisa de uma instrução, né? Aí, eu vou pegar a instrução que está lá no guia e eu vou mostrar a vocês aqui também o que ele tem que fazer, correto? A gente já falou a descrição, ou seja, o objetivo dele, em linhas gerais, qual é a tarefa de forma sintética, mas nós precisamos aqui de fazer essa instrução. Aí a gente vai copiar lá no campo da instrução essa instrução aqui, ó. Você é um assessor de comunicação sindical. Sua missão é entrevistar um usuário, fazendo uma pergunta por vez, para compreender o contexto, o público, o tipo de texto desejado e as fontes disponíveis. Após essa entrevista estruturada, você redige um texto sindical com linguagem politizada, clara e adaptada ao público indicado. Sempre confirme se o usuário deseja revisar, ajustar ou complementar o texto. Então, nós vamos copiar essa instrução aqui, tá certo? E aí eu vou jogar lá na plataforma do GPT. Então, mais uma vez, deixa eu sair daqui e fazer essa cópia. André, no nosso caso, você vai colocar no chat para a gente copiar e colocar lá no. Eu posso também, deixa eu pôr aqui. Boa. E a gente vai fazendo passo a passo com Boa, boa, bem lembrado. É porque a gente às vezes esquece de usar o chat, né? Então vou. É porque isso está também no próprio guia, mas foi bem Bacana, observado valeu. pelo José. Tá, aí eu vou também jogar os pré-requisitos aqui e o passo a passo para vocês poderem também acompanhar, tá bom? Pois bem, voltando ao nosso querido chat GPT. Querido nem tanto, né? Porque a pessoa que fez é uma pessoa bem ruim, né? Assim, o dono. Mas os nossos robozinhos, né? Vamos pensar assim. Então, vamos pegar aqui as instruções do GPT. Final, o que ele deve fazer? Aí eu vou lá, copio e colo, desculpa, vou copiar aqui o que eu acabei de colocar no chat, né? Que é justamente o assessor as instruções dele, né? Então, aqui, ó, você é um assessor de comunicação sindical. Gente, que coisa. Peraí. Deixa eu copiar novamente aqui. Que é um probleminha. Então, eu vou lá, copio e jogo aqui, ó. Aí, olha só. Eu estou aqui na barra de configurar. Criei as instruções, correto? Quebra-gelos e conhecimento, a gente depois vê o que a gente vai fazer. Mas olha, gente, com isso aqui eu já tenho um GPT pronto. Aí, o que eu posso fazer também? Na criação, aí eu vou mostrar isso depois.
Mas essa pré-visualização que eu quero que vocês entendam, né? Essa pré-visualização é como o GPT se comporta, como que ele deve estar respondendo às nossas questões. Você Aí eu não vou está pedir. mostrando sua tela, viu? Não tô? Não, agora Ah, não. uai. Eu Tá ou vejo não a tá? tela Ah, bem. tá sim. Eu tô Tá sim. vendo, Hum, Uhum. eu tô vendo. Tô tá. vendo ele, mas o que ele está fazendo no chat, não. Então, porque tem um pessoal que Tem que já tá olhar pro lado. vendo, mas é bom todo mundo Você falar clicou em isso, tá? alguma coisa e tirou a projeção e colocou para no view lá em cima. É, Colocou para dar o speaker, para dar quem está falando. Na barra isso. de Sim, cima do Zoom, tem lá, bem no cantinho da direita, view. E aí você tem standard, side by side speaker, side by side gallery. Tem que botar side by side gallery. Isso. Então, olha só, pessoal. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Aqui nós estamos calibrando o GPT, correto? Então, vamos ver como que ele está se comportando. Por exemplo, eu, virginiano que sou, né? Tem algumas coisas aqui na engenharia de prompt que está faltando. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas vamos trabalhar com essa possibilidade aqui, que é uma forma da gente ver de que maneira ele está funcionando. Então, a primeira coisa que eu faço é dizer olá, né? Então, ele já começa a perguntar: oi, companheiro, tudo bem por aí? Quer me contar qual é a luta ou demanda que você gostaria de transformar em texto sindical hoje? E aí? Né? Eu já estou com uma na cabeça. A Fro veio aí falando um tanto de coisa antes da aula, está gravando. A gente tem uma questão para resolver, que é como que o movimento sindical vai se comportar diante da PEC da blindagem, né? Aí eu vou falar com ele aqui, ó. Eu gostaria de escrever sobre a PEC da blindagem. Gente, este GPT sabe o que é a PEC da blindagem? Do jeito que está aqui, ele sabe? acho que já. Não, sabe não, que não foi Sabe, não publicado sabe. ainda. Já. Mas tá na internet esse Está na termo. internet. Isso. Mas ele Ele vai sabe? saber, sim. Sabe? Mas tem que, Está na eu acho que tem internet, que né? colocar o número, Pergunta para número, ele, gente. ano, que seria a nomenclatura legal, digamos assim, né, dentro do Congresso. E se perguntar para ele, você sabe o que é a PEC Pergunta da para ele, blindagem? exato. Eu já fiz aqui. Aí Eu fala assim, também. aí ele colocou aqui, ó, antes de rascunhar o texto, precisa entender melhor o que você deseja. Me diga, Então, qual é o público principal que você quer atingir com esse texto sobre PEC da blindagem? Trabalhadores da base, parlamentares, a isso. sociedade em geral ou outro segmento específico? Então, olha só, a priori, ele não sabe. A priori, ele não sabe. Quer ver? Você sabe o que é essa PEC? Por raciocínio lógico, é o seguinte: nós estamos trabalhando com um GPT que está com a sua memória estática no tempo. Então, ele não sabe, ele não acessou outras informações, né? Eu só quis usar esse exemplo só para ver, né? Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que não. Você está errado. Ele Buscou, sabe. né? Ele buscou na web. Exato. É porque Se aqui estiver na tem a busca internet, na ele vai web. É saber, né? verdade, eu tinha esquecido disso. Ô, Então, ele André, achou. ele me perguntou, posso falar? Ele me perguntou que você que se refere à PEC da imunidade parlamentar, a PEC 3/2021, ou alguma proposta mais recente com esse apelido? Achei interessante. É, O seu chat GPT é o gratuito ou não? Não, não é o gratuito, não. tá. Eu fiz hoje o chat Gente, GPT, ele também não sabia, não. Eu fiz um texto para a CUT sobre a PEC da blindagem, eu tive que dar todas as informações sobre o que era, passo a passo, quem era quem, para ele conseguir montar um texto assim. Mesmo assim, foi difícil. isso. A Fro lembrou de uma coisa importante, eu tinha esquecido disso. Aqui no assistente, a gente tem as instruções, os quebra-gelos, o conhecimento, o modelo recomendado. Eu geralmente coloco assim, ó, o GPT, ó, você tem diferentes motores aqui, né?
4, 5 e o 5 thinking, né? Ou seja, pensando, que ele demora mais tempo para dar uma resposta, mas ele dá uma resposta mais aprofundada. Aí vamos colocar o GPT-5 aqui para título didático. E olha só os recursos que ele tem, né? Ele tem busca na web, eu tinha esquecido disso, lousa, geração de imagens, intérprete de código e análise de dados. Então, se você tirar algum deles, por exemplo, se eu tiro busca na web, ele não vai saber. Quer ver? Vamos fazer a mesma coisa. Se eu quisesse, por exemplo, fazer igual... Então, Priscila, já dá para fazer, né? Eu tinha esquecido desse recurso da busca na web. No caso do checador de fake news, ele pode conseguir acessar esses sites, né? Tá. Depois a gente faz esses testes. Então, olha só, ele sabe o que é a PEC da blindagem. Aqui vai um panorama da proposta e o que é a PEC, né? O aspecto, o aval, prisões, enfim, fez uma coisa bem interessante aqui, né? O que motivou, por que está sendo propostas, críticas e riscos. Se quiser, posso te mostrar como essa PEC se conecta a princípios trabalhistas ou defesa. Ou ainda preparar algumas linhas de argumentação para o seu texto. Não, eu não quero defender a PEC. Não é isso? Quero mostrar... Mas não precisa, André, defender. Talvez coloque argumentos contrários à PEC. Aí ele vai elaborar ou não. Exato. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo, né? Então, não quer defender a PEC, quer mostrar como ela afeta a democracia brasileira e os trabalhadores em geral. Gente, isso aqui é só uma interação, né? Então, olha só, ele vai me dar uma resposta, né? O texto deve ser crítico à PEC, mostrando como ela enfraquece a democracia, favorece a impunidade de parlamentares e dirigentes partidários. Antes de eu rascunhar o texto, aí o Onivan já falou, público-alvo. Quem você quer alcançar com o texto? O formato e o tom. Quer começar dizendo qual é o público-alvo? Aí eu posso falar. Público-alvo são os trabalhadores do setor portuário. Tem alguém aqui do setor portuário? Só petroleiro, né? Ou tem algum outro companheiro? Não, né? Tá. Então, o público-alvo são os trabalhadores do setor portuário. Aí ele me deu, aí ele já me perguntou uma outra coisa, né? Aqui, ó. Então, vamos falar diretamente com os trabalhadores portuários. Agora eu preciso de mais 2 pontos. Esse material vai ser usado como nota do sindicato, um artigo em jornal ou como postagem em redes sociais. Aí eu vou colocar aqui, postagem no Instagram. Porque rede social é muita coisa, né? Então é importante que ele saiba que tipo de ferramenta que eu estou usando. O tom é duro e combativo, porque como vocês podem ver, ele está me dando 2 opções. Uma mais explicativa e pedagógica, outra mais dura e combativa, né? Vamos ver o que ele vai nos dar, né? Então, respondeu. Quer que eu já monte uma primeira versão do texto para postagem, com chamada de impacto, corpo do texto, uma frase de fechamento para mobilizar? Sim, meu amigo, claro. Então, ele vai me dar uma resposta. Rascunho de postagem. Aí ele vem e me deu um texto. Olha que interessante isso aqui. O padrão invertido nos faz pensar com muito mais clareza e sofisticação qual é o tipo de texto que nós estamos produzindo. Para quem nós estamos produzindo? Qual é o tom, né? Então, a gente está aprendendo a escrever, né? Para as pessoas que ficam falando por vezes que a inteligência artificial ela vai tirar determinadas competências e habilidades, depende, né? Se você tem um padrão invertido dessa natureza, ela pode aprofundar a nossa compreensão e dar um texto, né? Ele me deu um texto aqui, ó, para o Instagram. Você vê que ele tem ícones, né? Uma série de coisas. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC, protege políticos corruptos da justiça e enfraquece o controle popular. Enquanto isso, nós, trabalhadores portuários, enfrentamos cortes em direitos, privatizações e falta de investimento nos portos, né?
Blindar políticos é atacar a democracia e prejudicar diretamente o trabalhador. Quem paga essa conta somos nós. Enfim, deu um texto, né? E aqui abre-se muitas possibilidades, né? Na medida em que a gente vai explorando isso. Gente, antes de abrir para questões, para vocês irem dizendo como que está esse processo, eu quero mostrar uma coisa. Tá vendo que isso aqui no módulo de pré-visualização eu geralmente chamo de calibragem. Qualquer coisa que vocês fizerem de mudança aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma mudança na instrução, sua missão é, apagou, tá vendo? Eu coloquei 2 pontos e já apagaram aquela pré-visualização. Então, tomem muito cuidado na hora de usar a pré-visualização. Se vocês quiserem continuar dialogando com eles, vocês vão perder essa memória, mas isso pouco importa, né? Mas só mostrar para vocês que ele reseta, tá certo? Por que ele reseta? Porque eu estou dando uma nova instrução para ele. Coloquei 2 pontos aqui, mudou a instrução. Aí, vamos lá. Eu, na minha virginianidade, né? O que eu acho que é importante a gente discutir aqui? Eu posso fazer esse texto em caixa, mas eu posso sofisticar ele também e colocar isso em tópicos, que aí as tarefas vão ficar mais claras. Entrevistar o usuário, fazendo uma pergunta por vez, para compreender o contexto, o público e o texto desejado, o tipo de texto desejado e as fontes disponíveis. Aí eu ponho uma ponto e vírgula e coloco o segundo fluxo de informação que ele precisa de saber, que é um segundo comando, correto? Após essa entrevista estruturada, eu faço uma nova ação. Então, isso tem que estar bem claro e dividido, né? Você redige um texto sindical com linguagem politizada, clara e adaptada ao público indicado. Aí eu poderia muito bem aqui, vir aqui, colocar um ponto e vírgula e o número 3. Sempre confirme se o usuário deseja revisar, ajustar ou complementar o texto. Ah, professor, precisa de ficar vendo essa janelinha pequenininha aqui? Não. Vocês podem pegar e fazer assim, abrir. Expandir a tela. Não sei se vocês conseguiram ver, eu vou mostrar de novo, Vocês clicam aqui, nessa setinha, tá vendo? E ele abre. Gente, o que está faltando nessa engenharia de prompt aqui? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, hashtag papel. Certo? Aí eu posso colocar um markdown, é como se fosse um grande negritão, né? 3 markdowns seriam menores, assim por diante. O que está faltando mais? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, você é um excelente assessor, né? Opa, desculpa. Você é um excelente assessor de comunicação sindical. Poderia, inclusive, dizer, não, eu quero que, se o meu público-alvo só usa Facebook, eu poderia dizer assim, você é um excelente comunicador, assessor de comunicação sindical para os trabalhadores portuários, né? Minha categoria, correto? E aí dos trabalhadores portuários, vamos trabalhar só com essa função. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, que ele é especialista em Facebook, né? Que ele faz um apanhado das melhores postagens e visualizações. Eu poderia muito bem criar uma memória para ele e dizer assim, acesse a base de conhecimento para produzir um texto. Eu posso colocar aqui, em carregar arquivos. Tá vendo aqui a base de conhecimento, gente? Tá dando para ver aqui? Uhum. Eu poderia colocar diversos textos que eu já tenho, né? Que já foram produzidos, que foram de alto impacto, por exemplo, tiveram muitas visualizações. Eu posso pegar as melhores negociações coletivas e colocar aqui, né? E aí pedir para ele ler. Que aí eu poderia colocar uma das tarefas aqui, Depois que eu falo papel, né? Eu tenho que dividir aqui, O papel está pronto. Agora eu posso fazer a tarefa. Não é isso? E eu posso dizer que ele está fazendo um papel e um contexto, né?
porque ele fala para os trabalhadores portuários do Brasil. Ou, eu ia falar Minas Gerais, mas, pô, Minas Gerais não tem porto, pô. Né? Do Rio de Janeiro, né? Então, vejam que a gente pode ir complementando isso e dando mais especificidade, correto? Sempre é importante isso, pessoal, a gente ir aprendendo a dividir. E vejam, eu estou usando os famosos markdowns, né? Então, quando eu quero dar ênfase em alguma coisa, quero dividir, eu uso essas hashtags aqui, tá bom? Pessoal, vou abrir para tirar dúvidas e algumas questões aqui, e aí a gente vai fazendo isso, né? Acho que é bom a gente passar uns 10, 15 minutinhos aqui. Diga, André, José. Peraí, Fro, o José está com a mão levantada, só... desculpa, eu só ia perguntar, onde que tem um lugar aqui que você tem que subir um documento de autorização, não tem, não? Documento de autorização? Como assim? Eu fiz um desses agentes, ele me pediu eu construir. Eu estou procurando aqui, vou editar e vou achar. A depender do tipo, por exemplo, eu tive que construir para parlamentares, e como eram figuras públicas, teve uma restrição por conta de direitos autorais, né? E Eu aí, já te falo. tá bom. Peraí. Diga, José Carlos, boa noite, companheiro. Mais uma vez. Tudo bem? Não, deixa eu só tirar uma dúvida técnica aqui. Você disse que nesse espaço onde você fez aqui a definição de tarefas e tal, descrição, você colocou em destaque com essas hashtags, né? É um termo que você usou, acho que é markdown, não é isso? Isso, markdowns. É sempre essa hashtag ou qualquer símbolo que identifique uma diferenciação? Eu não entendi isso desde a última aula. Olha, você já viu o WhatsApp? O WhatsApp, quando a gente não quer pôr um negrito, a gente não põe Sim, asterisco, asterisco na palavra. tem umas Isso é um classificações. markdown. Na engenharia de prompt, e a forma como esses modelos de linguagem foram treinados, eles foram treinados também com essa linguagem. Aham. Então, é importante a gente poder utilizá-las, né? E saber utilizá-las, tá certo? E ir testando isso. Você vê, por exemplo, quando você está escrevendo, por exemplo, o da Priscila, vocês viram que ficou, tipo assim, as palavras grandonas? É o número de hashtags que tem na palavra. Se eu coloco aqui, por exemplo, 2 hashtags, a palavra diminui. Agora, papel e contexto, elas iam ficar enormes, assim, entendeu? Se fosse num texto escrito na inteligência artificial, quando ela me dando uma resposta, por exemplo, tá bom? É como se a gente estivesse vendo a redação da Matrix, né? Saindo da Matrix, digamos assim, tá? Lucilene, depois Priscila. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite, compa. Então, André, eu mais uma vez fiquei perdida. Consegui fazer, mas na hora de pegar o conteúdo para colocar lá na nossa tarefa, não achei como que eu conseguia copiar e colar nem compartilhar com esse De GPT. novo? De novo, não sei o que deu. Eu estou com ele todo montado, e aí eu ia para colocar na tarefa lá, ele copiava um link, mas aí não aparecia nada. E aí eu olhava dos colegas, né, que tinha toda a descrição certinho, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Aí eu desisti de postar. Mas bom. agora eu estou com ele pronto, aí um que eu fiz, né? Que eu fiz o Comunica Mais, um assistente que comunica de forma objetiva e convoca, estimula trabalhadoras e trabalhadores a participar das atividades sindicais, né? Certo. Só que eu não sei como que eu consigo copiar ele aqui para colocar lá nas tarefas. Tá, então segura aí que eu já te mostro. Se você quiser já ir me mandando prints no WhatsApp também, eu posso te ajudar. E aí depois, quando a gente voltar para aquela página lá do ChatGPT, eu já te mostro aqui como que a gente faz, tá bom? Tá bom, eu aguardo. Obrigada. De Ô, nada. Tude, eu seleciono tudo e copio e colo. É. Tá, Adriana, eu vou ajudá-la aí. Aí, só passar a palavra para Priscila, que aí a gente mantém a organização aqui certinho. Diga, Priscila, boa noite. Boa noite, André. Boa noite. A minha dúvida é se, por exemplo, as pessoas vão começar a usar esse assistente, né? Tu já falou que a gente não tem, óbvio, acesso às respostas e tudo mais.
Mas existe um jeito da gente receber retornos depois da resposta que a pessoa termina, tipo, por exemplo, ela. Como que eu vou explicar isso? Ou duas dúvidas, na verdade. Se tem como a pessoa. Alguma coisa deu errado no chat, não deu certo. A pessoa tem como mandar um retorno para a gente É, receber, tipo, um review do nosso assistente para ver se está dando certo ou dando errado. E boa outra pergunta. dúvida, se tem como, que aí eu estou pensando numa lógica assim, por exemplo, um assistente de agenda, mas que é compartilhado, né? A pessoa quer incluir uma agenda num arquivo, enfim, ao fim tem como mandar esse arquivo ser enviado para o e-mail ou ele, enfim, difícil explicar isso, mas Tem, assim, que dê um tem. retorno para você, sabe? Tem como Isso. esse assistente gerar essa resposta para você? Que Tem. criou o Aí, assistente, no caso, não para a pessoa que está usando, né? Para você que criou o assistente. isso. Priscila traz boas questões, né? Que acho que já está é um nível de interação que foge da plataforma, que não é só na plataforma de ChatGPT, né? Que aí eu acho que valeria outro curso, porque aí é para explicar justamente como que a gente faz essas conexões. E depois eu te mostro. Eu tenho, por exemplo, um assistente de agenda no GPT que ele se conecta no meu Google Calendário. Então eu falo para ele atualizar, ele atualiza. Né? Eu disparo um e-mail, ou eu tenho um monitor que na interação que os alunos fazem, ele manda um e-mail das respostas dele direto para mim. Isso é um nível mais avançado dessa programação em linguagem natural com GPT. É claro que a gente pode passar aqui, se você quiser, a gente pode tirar dúvida também no privado e tal, para te mostrar, mas por enquanto a gente está mexendo aqui. Sobre os reviews, né? Aí vale a pena a gente mostrar. Quando a gente cria, eu vou criar ele aqui e só voltar e fazer uma última coisa que a gente esqueceu de fazer, que é a logo dele. Então, vejam só, aqui eu tenho que configurar, né? Aí, quando eu clico na aba em criar, eu vou falar do review agora, viu, Priscila? Eu quero falar assim, ó, eu quero que você faça uma imagem em pixel art de um lápis. Por que pixel art? Eu poderia colocar aqui uma imagem surrealista, né? Vou colocar assim, surrealista. Adoro Salvador Dalí. Deixa eu ver o que ele vai fazer. De um lápis derretendo, né? Aí ele vai criar um ícone para mim do ChatGPT. Então, ó, veja que ele está atualizando aqui e ele já clicou. Ó, ele falou, inclusive, falou assim, ateliê surreal. O bichão já está até dando palpite aqui sem ser pedido, mas eu não vi o que ele fez de logo, né? Quero a imagem surrealista na logo, né? Que é isso que eu... Então, vejam que eu posso ir criando aqui. Na medida em que eu vou falando algumas coisas aqui, ele vai automatizando para mim. Então, se eu tiver algum problema, se eu não tenho uma ideia muito pronta e tal, eu posso pedir para ele. Ó, que chique, ficou legal, gostei. Ele pode meio que ir fazendo para mim. Você entendeu? Então, se eu tiver com alguma dificuldade de pensar, por exemplo, você está pensando nessa coisa da automação, ele já vai te dar uma resposta. Você vai perguntando para ele aqui e vai dando a possibilidade dele ir criando para você. Porque na medida em que eu crio aqui, por exemplo, eu vou falar com ele sempre assim, ó, eu quero que você, toda vez, ao iniciar uma conversa, quero que, não, tá, toda vez que você iniciar uma conversa, quero que cumprimente o trabalhador portuário. Aí, olha só que interessante. Ele vai atualizar o GPT. O que ele está fazendo aqui? Ele está indo lá na configuração e mudando alguma coisa. Vamos ver o que mudou? Aí, ó, olha só. Ele mudou tudo. Tá vendo? Por quê? Porque eu que dei mole. Eu falei para ele que era para criar uma imagem em lápis, mas eu não disse para ele o que era para criar. Aí ele foi e mudou o GPT todinho.
entendeu? Acabou com minha vida aqui. Mas ele mudou, né? Então, ele mudou o GPT. Então, entendem que naquela parte de criação ali, ele muda as instruções, por isso que ele é meio perigoso, né? Que vocês viram aqui que eu acabei de perder um serviço, né? Diga, Fro. Ele me pediu, a primeira vez que eu criei um agente, um documento de política de privacidade. Aí eu construí um documento dizendo para as pessoas o que eu coletava, que tipo, eu não coletava dados pessoais, é, o ponto das informações coletadas tem como finalidade fazer o quê, compartilhamento, armazenamento, segurança, direito, enfim, construir um documento de política de privacidade, porque ele, na hora que eu fui criar, ele me pediu esse documento. Pois é, eu não tive isso. Eu tive isso num contexto específico de um trabalho, né? E aí, acho que essas questões, a própria ferramenta, ela meio que barra algumas coisas, né? Assim, e aí, Era um agente de assistente de educação popular para fazer roteiro pedagógico, enfim, era esse é, assistente. engraçado. Eu não lembro de ter, não sei se os colegas tiveram alguma questão nesse sentido, mas não me lembro de ter feito de alguma coisa nesse sentido, né? De ter algo. Mas vale a pesquisa, né? Pessoal, então olha só, agora é a hora de criar o GPT. Então a gente lembre-se, aonde que nós estamos aqui? Nós estamos na cozinha do GPT, lembra? Nós estamos na cozinha dele. Nós estamos fazendo a comida, fazendo o texto para produzir gerador de texto. E nós estamos, portanto, naquilo que a gente chama de back-end do GPT. Tá certo? Agora, nós vamos clicar em criar aqui. Aí eu tenho opções. Por exemplo, apenas para mim é uma opção, ou seja, o GPT é privado a mim. Se você tem uma conta do GPT que é para o movimento sindical, para os dirigentes específicos do seu mandato, vale a pena colocar apenas para mim, que aí todo mundo que tem acesso à conta é que acessa o GPT, né? Agora, se eu quiser que a Lucilene, que a Priscila, que colegas mais próximos, camaradas mais próximos, tenham acesso, aí eu coloco aqui, qualquer pessoa com link, tá certo? Aí eu mando o link para vocês, vocês têm acesso. Agora, se eu quiser abrir para geral, o Elon Musk ter acesso, o Sam Altman, a turma toda, aí eu abro a brincadeira aqui e jogo na loja do GPT. Que aí outros camaradas vão poder usar do lado do sindicalismo do Nepal até, né, ali em Uberlândia, a turma vai poder usar. Então, aí você põe na loja do GPT. Eu, como sou meio desconfiado, eu vou pôr aqui qualquer pessoa com link, né? Que aí, pelo menos, eu posso distribuir, tá certo? E vou aqui em salvar. Criei GPT. Então, vamos esperar ele carregar para ver aqui. Aí, ó, eu criei, aí ele me deu aqui o link, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Eu confio em vocês, tá bom? E mandei aí no chat. Aí vocês podem acessá-lo. Agora aqui eu clico em ver GPT e aí vou começar a conversar com ele. Diga, Felipe. Boa noite, bem-vindo, camarada. Noite. André, só uma pergunta. Quando você compartilha com outras pessoas nessa opção de ter o link, é, elas precisam ter, tipo, chat pago ou isso influencia, elas vão ter acesso limitado como no Boa normal? pergunta. Como que Boa funciona isso? pergunta. Tá. Antes, para não esquecer de responder o que a Priscila falou. Priscila, quando a gente. Aí, ó, ele tá aqui, assessor de redação sindical. Foi criado, tá certo? Aí, olha que interessante. Se eu vou aqui, clico no título, aí eu posso enviar o feedback. Nesse enviar feedback aqui, Priscila, é que eu posso dar a mensagem. Eu posso escrever um feedback. Esse GPT não presta para nada. Aí ele vai me mandar. Então você pode acessar o assessor de redação sindical e mandar um feedback para o produtor dele.
Aí ele te dá um feedback. Então, o que que é legal de vocês fazerem? Vocês compartilharem entre si os GPTs que vocês criarem e usarem entre si. Porque aí, nisso, vocês podem fazer esse feedback e ir calibrando. Porque, pô, se eu detectei alguma coisa errada, eu venho aqui no assessor de redação sindical e clico em editar GPT. Deu para entender isso? Tranquilo? Felipe, para responder sua pergunta, a plataforma gratuita, você acessa os GPTs personalizados, mas você tem um limite de interações com ele. Entendeu? Então, essa é a única dificuldade. Tá certo? Zé Carlos e depois Vera. Ô, André, desculpa, cara. É que enquanto você criava o assessor, eu estava produzindo a foto aqui e o sistema estava rodando. Eu estou Certo. com a foto, criei e tal, tô nesse padrão. Como é que eu faço para finalizar essa criação e aparecer como você coloca aqui, já como assessor Ótimo. criado? Vem aqui, ó, vou voltar lá. Aí, olha só, porque eu fiz aquele delírio lá que eu falei que ele tinha que virar um produtor de imagens, um ateliê surreal, ele me deu um tanto de Sim. quebra-gelo aqui, nada a ver. Cria uma versão pop art de um animal. O que que isso tem a ver com as instruções que eu dei, né? Tem nada a ver. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu clico no assessor de redação sindical e vou em revisar GPT. Ah, desculpa, não é aqui, é em editar GPT. Eu vou Não, aqui, mas ó, para ele se tornar como criado vou te mostrar, vou te definitivamente. mostrar. Ah, tá, Eu desculpa. volto lá em editar GPT. Aí, José, você deve estar nessa aqui, ó. Aqui, Isso. aqui está aparecendo atualizar, mas na verdade é criar GPT que deve estar aqui para você. O botão é o botão de criar, Ah, tá. entendeu? Deixa eu tirar Ah, esses. perfeito, Nada a desculpa, ver. perfeito. Apenas para Beleza? mim, né? Ok. Diga, Vera. Não, é só uma dúvida mesmo. Quando tu passaste o link, aí que eu abri, ele aparece aqui, né, o que foi criado, mas tem uma fechadura aqui, dizendo que André Macedo não pode ver seus chats ou memórias. Que tal? Queria entender qual a razão. Ô, Vera, provavelmente deve ser assim, um alerta no sentido de você não está conseguindo entrar quando eu te mando. Vocês clicaram. Não, não é isso. É Hum. que eu vou, a partir daqui que eu vou, do que tu Ah, eu acho mandaste, que né? sim. Eu Mas acho que é o tem uma. seguinte. Sim. Isso tem a ver com a política de privacidade, né? Que às vezes as pessoas entram e não sabem muito bem se ainda está com o negócio de criar imagem artística, estou vendo vocês aí, eu tenho que tirar isso aqui, peraí. Então, mas é isso, Vera, é uma questão da política de privacidade, tá? Deixa eu só tirar esse quebra-gelo aqui, porque ele foi um Beleza. quebra-gelo horroroso. Não, eu já era. Não, não cria imagens. Ah, que está na descrição, né? Deixa eu só mudar a descrição aqui que eu esqueci. Peraí, um momento. Tá vendo? O GPT dá os delírios dele, mas não é. André, Diga. isso que a Vera falou é a resposta para a pergunta que o Tácito colocou no chat. Certo. Deixa eu ver a pergunta que o Tassi colocou, tá bom? Rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Tá. O feedback, sim, eu vou repetir. Alguém acessou esse link compartilhado, deu um comando tarefa, o dono do link terá acesso? Ah, boa. Então, eu não tenho acesso às conversas. Eu só tenho acesso ao feedback que vocês podem me dar ou não. Aí vai depender de vocês. Mas eu não tenho acesso aos dados, né? Isso aí, essa eu acho que esse é o alerta, né? Não sei se me fiz entender. Lucilene, diga, que aí a gente volta lá. Não, muito objetivamente, André. Por exemplo, eu estava criando um Comunica Mais e aí decidi fazer outro e eu estou com dois. E eu queria excluir um. É possível ou não? Ou fica lá, o robozinho? Não entendi. Repete, por favor. Quando eu fui fazer a tarefa, eu fiz um Comunica Mais, que é a proposta do meu robozinho, né? Aí agora, no passo a passo com você, eu fiz outro com o mesmo nome. Eu estou com os dois na barra lateral esquerda. Eu consigo excluir um e deixar somente um? Consegue. Aí você tem que ir em GPTs, meus GPTs, aí você vai ver os GPTs lá
e aí você vai procurando lá e você clica nos três pontinhos, excluir, que você vai encontrar. Deixa eu só responder as perguntas deles, e a gente mostra, eu tenho que te mostrar um negócio do copiar e colar, e a gente volta nisso, tá bom? Eu acho que o Tássio tinha levantado a mão. Diga, Tássio. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Mas essa resposta que você deu à minha questão é bem interessante isso, que você pega uma organização que assina o GPT Plus, sei lá, né, o máximo que tem, né? E aí alguém fica responsável de criar essas ferramentas onde os dirigentes podem acessar essa ferramenta, né? E utilizar ela, né? Não precisa cada diretor ter uma assinatura paga, né? Eu acho bem legal essa funcionalidade. Só que é isso, tem limitações também, que devem ser observadas do ponto de vista assim, se todo mundo tentar entrar de uma vez, isso pode dar problema, né? Tem uma limitação de máquinas, equipamentos, etc. Felipe, depois Vera. André, você fala ali que o criador não acessa a conversa dos outros, né, que vão acessar, mas gera conhecimento para esse GPT, o fato das outras pessoas ali também fizerem conversa por esse chat? Por isso que se você colocar ele aberto para a loja GPT, ele vai estar treinando com diversos usuários, né? Se você usa no link específico, ele treina, mas um pouco menor. E assim por diante. E aí isso tem a ver com aquela configuração que a gente falou logo no início, que é a configuração da como é que fala? Do perfil do GPT, né? A gente falou isso no início da primeira aula, quando a gente entra aqui no perfil do GPT Plus, você pode, e quando você vai lá em segurança, você pode dizer que você não está disposto a treinar o GPT, né? Que sua conta não deve servir para treinar o GPT. Arthur, Arthur? Opa, tudo bem? Me ouvem? Sim. Sim. André, me corrija se eu estiver enganado. Eu entendi da sua fala, então, que é possível para nós montarmos uma verdadeira biblioteca de GPTs, correto? Perfeitamente. E algo dessa natureza já existe? Já existe aqui no nosso âmbito? Ou pelo menos no segmento político de esquerda? Ou nós Boa. vamos Tipo um inaugurar um negócio desse tipo? adapta AI de esquerda, né? É. Sim. Olha, eu acho que essa ideia é fantástica, companheiro. Eu acho que essa é a grande, essa era uma possibilidade da gente poder fazer, né? Voltando aqui à questão da Lucilene, né? Vejam só, e a do Arthur também, né, Arthur? Aqui ao lado tem vários GPTs que eu criei, tá certo? Então vejam que eu já fiz vários aqui e nem aparecem todos, aparecem aqueles que eu tenho mais utilizado, tá certo? Fro, antes de passar a palavra, só para responder a questão da Lucilene. Lucilene, você vai voltar aqui em GPTs e aqueles que quiserem, né? Meus GPTs. Clicou em meus GPTs, aparecem eles aqui. Aí eu posso ou Certo, editar. apagar já consegui agora. Ótimo. Então, aí clicou aqui, exclui GPT, entendeu? Aí eu Ai. mando ele para os infernos. Diga, Fro. Duas coisas. A gente estava falando isso no início, que o Arthur perguntou, que é uma das intenções desse curso, né? Pelo menos os prompts sindicais, eu acho, que possam nos ajudar na, na negociação coletiva, criar um verdadeiro banco de dados. Eu acho que um dos grandes objetivos desse curso é esse, Arthur. E a segunda, eu até criei lá um fórumzinho para meio que ver se a gente estimula a gente a compartilhar esses prompts. E a segunda coisa é, pelo menos quando a gente assina, a OpenAI diz que não usa os dados para treinar os modelos. Eu coloquei aqui no chat a
a mensagem que aparece, né? O chat GPT pode cometer erros, a OpenAI não usa os dados do espaço de trabalho que a gente tem. Eu e a Dilu temos uma conta conjunta, que a gente denominou equipe SNF, para treinar os modelos. Então, em teoria, Felipe, não usa, né? Não, mesmo a gente abrindo o link para mais gente. E por fim, para usar esses links que a gente cria, esses GPTs que a gente cria, as pessoas precisam estar logadas, não precisa ser necessariamente uma conta paga, mas precisa estar logada. É isso. Certo. A Letícia tinha levantado a mão e Não, falou que tinha uma a pergunta. Fro, a, a Já Fro, acredito que respondeu? ela respondeu, porque era isso, se o robozinho poderia ser utilizado numa versão não paga. Foi exatamente essa parte que a Fro respondeu. Obrigada. Viviane, para voltar na sua coisa do feedback. Então, vejam só, pessoal, eu tenho aqui a minha biblioteca, como o Arthur bem destacou. Aí, quando eu clico em assessor de redação sindical, é como se eu estivesse abrindo um diálogo com ele. Então, eu vou poder abrir vários diálogos. Eu posso ter um texto aqui para um determinado setor, eu posso ter para uma outra tarefa e vou criando chats diferentes, né, para diferentes tarefas. Aí, ao clicar, ao invés de aparecer ChatGPT 5 aqui, olha o que que aparece. Aparece assessor de redação sindical. E aí, se eu quero dar um feedback, ou seja, dizer se a máquina está funcionando bem ou não, eu mando enviar feedback. Aí eu dou retorno. Priscila, Viviane, é assim que a gente consegue fazer. E ainda posso fazer mais. Eu posso revisar o GPT. Posso dar a ele aqui, ó, excelente. Posso falar assim, esse trem não funciona para nada, presta para nada. Então, eu dou aqui 5 estrelas, envio, né? Adicionar e-mail privado opcional para o criador, né? Ou eu posso incluir meu endereço, mas eu posso enviar sem meu endereço ou com, tá certo? Posso entrar em contato com a pessoa, né? Ué, que isso? Chat insuficiente para revisar. Que loucura. Deu um problema aqui, né? Mas a ideia é essa, tá certo? Pois bem, então, aqui a gente pode, portanto, ter a mesma conversa que a gente tinha lá na configuração, né? Então, eu posso dar um olá e ele vai começar a me fazer algumas perguntas, né? Lucilene, para responder sua pergunta, olha só, eu dei um olá, aí tá vendo que ele me deu uma resposta? Aí, olha só, resposta satisfatória, insatisfatória, mais ações, derivar novo chat a partir dessa mensagem. Isso aqui é um novo comando, não havia, se desmembrar o chat, mas ele tem um negócio aqui, ó, copiar. Se eu clico em copiar aqui, ele já vai para minha área de transferência. Se eu clico aqui, ó, tá vendo que ele dá o Vzinho? Ele já vai para minha área de transferência e eu depois colo. Tá certo? Então, André, só que quando eu olhei os trabalhos dos colegas, né, para ver se eu estava fazendo certo, o deles aparecia tudo a parte da instrução, o nome, tudo direitinho. E quando estava na esquerda, que eu estava criando tudo isso, eu não achava opção para copiar. Eu sei que tem esse quadradinho na outra opção, mas eu não sei o que acontece. A hora que eu criei o meu Comunica Mais, que é aqui no lado, como você. Agora eu editei ele, coloquei tarefa, papel, contexto, como você, mas eu não consigo copiar essa parte onde eu descrevi o que ele era para fazer, que os meus colegas copiaram e colocaram lá. Isso que eu Certo. achei engraçado. Eu acho que a gente tem que ver isso, porque assim, aqui tá difícil de entender o que está acontecendo, né? Tá bom. Beleza? Depois a gente tenta ver isso no privado. Você entendeu, Fro? A dúvida? Eu acho que a Lucilene está com um problema de copiar coisas no navegador dela. Você já tentou outro navegador, Lu? Não, não, eu estou com o Chrome, né? Mas Então, tenta abrir, tenta logar a sua conta do ChatGPT, tipo no Firefox, tenta outro navegador. Às vezes você tá com algum cache, tá com alguma coisa no navegador que você está usando que está dando esse bug. Mas
Tá me parecendo um bug assim simples. Tenta, experimenta outro navegador, experimenta fazer uma limpeza de cache para ver se É, isso pá. Porque coisas mais técnicas, né? porque dá assim, tipo, o ChatGPT tem várias formas de copiar, mas a mais clássica que a gente faz é É. né, de iluminar e dar Ctrl C, Ctrl V. Não tem por que não copiar. Neste caso, ele copia o link, mas não a descrição. Eu postei o link lá no grupo, mas não o que eu escrevi, que é um excelente comunicador, Não, mas tem, sindical. é isso que eu estou dizendo, não tem por que não copiar, entendeu? É É estranho, algum estranho. bug, Tá. eu acho que Eu vou experimenta, tentar na próxima entrar com outro. experimenta outro navegador, faz uma limpeza de cache aí. Tá, tá Tá bom. bom. Obrigada. Camaradas, olha só que interessante. Então, nós temos o nosso primeiro redator aqui construído coletivamente. A importância disso é que, assim, como vocês puderam ver, esse redator, ele não tem uma, digamos assim, eu tentei mostrar para vocês que era possível fazer com que ele seja mais específico. E o legal é que vocês façam com que esse redator seja mais específico. O Sérgio, que já é meio ninja na área também, ele já mostrou algumas coisas do Markdowns, né? É importante vocês acessarem um pouco essas linguagens específicas para escreverem esses textos, para ver quais são os efeitos e as mudanças, né? Na calibragem e no ajuste fino. Vocês vão ouvir muito essa palavra aqui, ó. Aliás, essa expressão, ajuste fino ou fine tuning, né? Eu não sei se agora eu estou na dúvida, acho que é só com o N mesmo, mas que é justamente essa uma ideia de afinar o GPT, deixá-lo a nossa imagem e semelhança. Ele é um excelente assessor de comunicação sindical, mas ele é um excelente assessor de comunicação sindical de qual área? Uma coisa é eu conversar com os Correios, que é do setor público. Outra coisa é eu conversar com petroleiros, que também são do setor público, mas de outra categoria, outro ramo, né? Então, tudo isso vai dar contexto, né? Diga, José Carlos. Uma curiosidade, você criou esse assessor, eu poderia criar e deixar armazenado nele uma biblioteca própria de documentos específicos para ajudar nas Zé Carlos, pesquisas ou tua não? voz está baixa para mim. Deve estar mesmo, só um minutinho. Eu só ouvi a parte da biblioteca. Então, você criou, melhorou um pouco? Melhorou. Então, você criou esse assessor. Você acha, estava com uma dúvida, eu consigo agregar uma biblioteca própria com documentos, com o perfil do que ele vai precisar fazer no sistema do chat? Ou ele só faz pesquisas externas? Boa pergunta, companheiro. Vamos voltar lá. Olha só, camaradas, nós não demos a ele uma memória, correto? A única memória que ele tem são as instruções. Mas se eu quiser que ele acesse uma base de conhecimento, eu venho aqui em conhecimento, ó. Conversas com o seu GPT podem revelar potencialmente uma parte dos arquivos carregados ou todos eles. Ele está mostrando que ele vai extrair dados dependendo do documento que eu quiser colocar aqui. Aqui eu posso colocar, por exemplo, se um assistente de redação e eu já sei mais ou menos que tipo de redação ele tem que fazer, eu posso colocar os textos. Eu posso colocar uma programação aqui em que sejam avaliados os melhores textos. Eu posso colocar, por exemplo, se eu estou fazendo um assistente de redação para redes sociais, pegar aqueles conteúdos que tiveram maior número de visualização e colocar aqui para ele ler. Só que aí, Zé Carlos, para ele conseguir ler de fato, eu tenho que ensinar ele, correto? Aí, se eu quisesse fazer isso, por exemplo, eu chegava, eu criaria uma seção específica chamada base de conhecimento. Aí eu falo assim, ó, sempre que você tiver que elaborar um texto, acesse os documentos da base de conhecimento para produzi-los.
Ficou um pouco redundante, mas a ideia em geral é um pouco essa, né? E aí, o que que ele faz? Ele aciona. Então, por exemplo, eu tenho uma assistente legislativa feita para o gabinete da Adriana Souza, é a Lucerna. A Lucerna acessa o regimento da Câmara Municipal de Contagem e dá uma resposta. E metodologicamente dá uma resposta. Dá uma resposta assim, ó, tem o debate, qual artigo que ela aciona, que ela extrai, tem o debate, por exemplo, eu posso entrar de bermuda na Câmara? Aí ela vai te responder, ó, de acordo com o artigo tal, não. Mas se você for tal pessoa, e vai te dar uma nuance, sim ou não, ou talvez, né? Aí é uma programação que eu fiz, tá certo? A gente Você pode for pensar, deputado, pode agora com a lei. né? Ainda mais com a blindagem agora, você pode Com a fazer tudo. blindagem sendo até pelado lá. Exato. Deu para entender isso, pessoal? Aí uma outra coisa que eu gostaria de falar, além dessa boa colocação do Zé Carlos, o que que a gente está esquecendo aqui. Às vezes, essas instruções às vezes ficam extensas, né? E o que que pode acontecer quando o GPT tem que ler algo que é muito extenso? Ele se perde. Ele Fica faz perdido leitura no meio. diagonal, né? Exatamente, né? Estou com preguiça, né? É o aluno lá, tem que corrigir prova. Então, sempre importante deixar ao final notas e colocar em tópicos assim, ó. Lembrando ele das tarefas, né? Sempre, e de forma rápida, sempre entreviste o usuário. Sempre redija um texto sindical. Não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui, porque é super simples esse GPT. Mas na medida em que ele vai se tornando mais complexo, é sempre importante lembrá-lo para que ele não fique perdido no meio, né? Sempre acesse a base de conhecimento. Então, veja, nós estamos programando. Isso é que é o legal. Isso é o tipo de programação, né? E podendo criar algo que tenha realmente uma utilidade para nós. Então, gente, base de conhecimento. Deu para entender? Por fim, eu poderia muito bem falar assim, não, esse assessor, ele não faz busca na web, eu não quero que ele abra uma lousa, por exemplo. O que é abrir uma lousa? Ao invés de estar respondendo o GPT, ele fazer essas perguntas, ele abre uma lousa, ele abre tipo como se fosse um quadro em paralelo no chat e que ele vai escrevendo o texto. Então, ele sempre está escrevendo esse texto na lousa, né? Eu, às vezes, quero ou não quero que ele gere imagens, tá certo? Isso pode ser opcional. E eu tenho que deixar ele cada vez mais específico às minhas tarefas. Por exemplo, aqui tem geração de imagem no comando? Não tem. Será que precisa? Aí cabe a vocês perguntarem, né? Às vezes eu preciso colocar uma imagem no texto e tal, pode ser que seja legal deixar, né? Intérprete de código e análise de dados. Ora, se eu coloco na base de conhecimento que ele tem que acessar aquela base de conhecimento, então eu tenho que colocar aqui intérprete de código. Vamos olhar aqui na interrogação o que que é. Permitir que este GPT execute código. Quando habilitado, esse GPT pode analisar dados, trabalhar com arquivos que você carregou, gerar arquivos baixáveis, realizar cálculos e muito mais. Então, eu posso tirar do GPT e ainda aquele texto eu falar assim, faça em formato Word, faça em formato PDF. Só se eu tiver com isso aqui clicado. Beleza? Camaradas, deu para entender o que nós fizemos aqui hoje? Ficou mais tranquilo para o pessoal que estava aí com dúvida, falar, não, vai ter que dar outra aula sobre isso, não sei o que e tal. Essa aula hoje parece que a gente conseguiu resolver bastante coisa, né? A monitoria foi excelente. Foi. Tá bom. Que bom. Então, agora é a hora de brincar, né? Isso aqui depois, vocês vão ver, vira uma grande brincadeira, assim, mental, um exercício bacana de tentar ir, né, encaixando aquilo que a gente quer, né? E ele poder dar algumas respostas interessantes e poder nos ajudar a produzir texto, que eu acho que é
um elemento importante aqui para nós, né? E aí, toda alteração que eu faço, que eu tenho que fazer, certamente, deu um negócio aqui, um bug, a gente tem que acessar e atualizar, né? Então, toda mudança que eu fizer aqui, é sempre bom clicar em atualizar, para ele subir as atualizações. Tá certo? E aí Tomar ele água. também, aí ele apaga ali no pré-visualizar, como você falou, né? Isso. Aí O tem que dar um pré-visualizar é olá só de uma novo. calibragem. O pré-visualizar é só uma calibragem. Ele é para você fazer esse ajuste fino e ir tentando algumas possibilidades e ver se ele está funcionando direitinho, né? É como se você estivesse levando ele no mecânico, entendeu? Então você está ali, né? Eu não sei, lá aqui em Minas Gerais tem uma expressão boa que é assim: fulano de tal bateu as bielas. Vocês já ouviram essa? Fulano de tal bateu as bielas. É quando o cara fica meio ruim da cabeça. Então, para o GPT não bater as bielas, a gente ajusta aqui os parafusos dele. E é aqui que a gente ajusta ele, para justamente depois, no front-end, a gente conseguir fazer com que ele funcione direitinho, né? E aí é isso. Aí agora está com vocês. E para encerrarmos e já encaminharmos aqui para os nossos finalmente, e também caso alguém tenha alguma questão, dúvida, fique à vontade de perguntar. Já vou só passar em alguns slides aqui, só para a gente, para aqueles que também não nos viram, né, e que a interação é muito mais dinâmica, eu vou também passar algumas informações aqui rápidas, né? Então, aí deixa eu colocar no modo de apresentação rapidinho. É importante que a gente faça, pessoal, essas orientações que estão colocadas aqui para a gente não esquecer, né? Primeira delas né, clicar e finalizar e tal, vocês vão ter acesso a esses slides, então isso aí ajuda bastante. E essa ideia de fazer uma biblioteca, de fazer um centro de pensamento em A do movimento sindical, que o próprio Arthur deu aqui, que a Fro tem reforçado. E troquem essas experiências entre os colegas. Às vezes vocês fazem um GPT para uma determinada tarefa, joguem lá no WhatsApp. Sabe, por exemplo, eu quero ver essa daí, Sérgio. Não sei se você já colocou, né, o do analista de conjuntura. Isso é sensacional, né? Então, essa é uma possibilidade, né? Dicas de uso. Sempre tenha clareza em responder as perguntas. E quando eu não tenho clareza, o que eu faço? Qual é o tipo de interação que a gente pode ter? Às vezes minha ideia é confusa, até confusa para mim. Que tipo de ideia, que tipo de interação que eu tenho que ter aqui? Mandou um e-mail para o André. Não, eu não vou poder responder sempre, né? Mas qual que é o tipo de interação que eu posso ter? Esse que você falou é inverso, padrão inverso, é isso? Não, aí é mais do que isso. Ele já está te perguntando. Você criou o assistente, ele já está fazendo o padrão inverso. Mas é o que a Priscila falou, é de refinar a questão. Então, eu peço para ele refinar, né? Então, obviamente, né, algumas questões aqui de ordem ética, né? É sempre importante a gente reforçar isso. Os colegas também sempre fazem questão de lembrar, é importante, de revisar esse texto antes de publicar. Por mais que haja esse RAG, né, essa pescaria de informações na web, é sempre bom saber, por exemplo, que tipo de site que está acessando, se ele está conseguindo acessar os sites corretamente, aqueles que a gente gostaria, dentre outros, né? E ter esse olhar crítico, né, sobre aquilo que ele tem respondido, para justamente vocês também poderem criar maior complexidade e verem se ele está fazendo algo que seja muito genérico. Porque se a gente cria um assistente desses e ele está criando algo que é muito banal, né? Qual que é a diferença entre um GPT genérico e esse assistente? A gente tem que ir sempre estressando a produção desse texto, né? E vocês não vão conseguir fazer isso, gente, sem leitura, né? Então, esse é um momento em que a gente também vai nos exigindo sermos mais eruditos no nosso dia a dia, né? De acumularmos mais informação e conhecimento sobre determinados assuntos, justamente para a gente conseguir compreender e conseguir detectar o que é algo que é para nós superficial e o que é complexo para uma determinada tarefa, né? Então, isso é sempre importante. E ali naquela brincadeira, a gente poderia refazer com um tom pedagógico, né? Por isso, ajustar o tom é sempre legal também. A gente poderia ter diversos tons. Eu não precisaria só de um ou outro. Vocês poderiam também pedir para ele 5 diferentes tons,
né? E ver o que ele entrega para nós. Qual é o tipo de tom que a gente gostaria, né, de oferecer. Às vezes a gente tem uma base social sindical que ela é altamente bolsonarista, né? Eu lembro dos companheiros lá do CEMIG, do Sindialeto, sempre com essa preocupação. Como que nós vamos dialogar? Sendo quem nós somos, tentando dialogar com essa base social que às vezes é antagônica a nós. Então, exercitar isso com a inteligência artificial é uma forma, né, da gente conseguir ir fazendo um ajuste fino da política, né, o fine tuning da política, né? Diga, irmão sósia, Fabi, beleza? Mini craque do André. André, eu acho que você falou uma coisa que é importante, que eu acho que vale a gente refletir, principalmente no que diz respeito à nossa comunicação. Talvez uma linguagem, né, os tons de linguagem da comunicação e fazer as referências no chat GPT, né? A gente tem visto aí muito trabalho novo, né? Não com uma linguagem sindical que a gente lembra lá dos anos 90, mas de outras formas de trabalhar isso. E eu queria saber, assim, se a gente colocar isso como parâmetro e também na base de dados, ali onde você mostrou que a gente poderia colocar, se dá para colocar e a gente trabalhar, sei lá, tipos de Muito bom. linguagem diferenciados, até para Muito geracional, bom. sei lá, alguma coisa desse tipo. Perfeito, perfeito. Muito boa questão a do Fabinho, cara. Eu acho que agora é um momento interessante da gente também explorar boas práticas, né? Vou contar um caso, Fabinho, que talvez seja interessante para vocês. Por exemplo, no gabinete da Adriana, a gente tinha uma alta demanda de respostas por Instagram e que os assessores de comunicação não conseguiam dar resposta, porque são milhares de interações. E aí, o que eles pediram? Eles pediram um assistente para criar uma resposta e que depois eles pudessem avaliar. Só que antes disso, o que eu fiz? Eu perguntei para eles o que é uma boa comunicação. E anexei no template, na base de conhecimento, esse template das respostas que eles achavam que o assistente deveria dar. Então, olha que interessante isso. Você, com uma inteligência artificial, você pode decidir coletivamente uma política de comunicação e incluí-la na base de conhecimento para que esse trabalho seja com a linguagem mais interessante possível e que explore diferentes segmentos, né? Porque quando a gente fala de rede social, a gente cruza também com determinadas idades. Então, o Instagram é um tom mais jovial, é um grupo social de uma determinada faixa etária. Nunca usei esse trem, mas eu sei, né? Assim, que tem essa especificidade. O Facebook, mesma coisa, né? Então, é a turma já mais igual nós, entendeu? Careca, ficando mais velho e tal, então, né? Diferente. Então, tem diversos segmentos, né? E acho que dá para fazer isso. Por exemplo, um assistente de redação desse, você poderia pedir a ele fazer assim, ó, eu quero, antes de criar qualquer texto, eu quero criar um template sobre como deve ser a política de comunicação para o uso do assistente. Entendeu? E aí, este texto ser anexado à base de conhecimento. Não sei se todos conseguiram pegar isso, mas eu acho essa ideia brilhante, né? Eu acho que é uma ideia muito bacana de como ter uma interação e boas práticas, né? Em que a nossa linguagem fique consensuada e, ao mesmo tempo, a gente consiga atingir diversos públicos, né? Bem legal mesmo. Pois bem, então, vejam só, né? Aqui a gente pode fazer muita coisa interessante. Então, ajustar o tom e foco, sempre legal também, né? E baixar o guia, né, pessoal? Assim, quem quiser, dele, como a gente disse, não sei se vocês vão lembrar. Aqui nós temos um clichê, no melhor sentido da palavra, correto? O que é um clichê? Eu vivia respondendo na última aula, né? Aquilo que está na linguagem popular, o que está batido e tal, mas na linguagem de comunicação do jornalismo ali do 19 por 20, século 19 por 20, eram as chapas, até meados do século 20, enfim. Eu não sei, até os anos 90, quando tinha muito jornal impresso, você tinha os clichês, correto? Que são essas chapas batidas que faziam impressão dos jornais. Corrija se eu estiver enganado aqui, se eu estiver falando alguma besteira, viu, gente? Porque a chance de eu estar falando é grande. E o que a gente tem com o guia? Pô, se eu criei eu tenho um assistente de redação sindical. Eu preciso começar do zero para criar um assistente de redação e negociação coletiva? Não, né?
eu posso usar a inteligência artificial e falar assim, olha, eu tenho um molde em anexo aqui, ou jogar a resposta, o GPT todo que eu fiz na resposta. Ele lê e faz as adaptações. Portanto, se eu tenho um método, por exemplo, que eu falo assim, papel, tarefa, especificidades, eu não preciso de ficar repetindo isso o tempo inteiro. Eu já tenho uma produção e posso desenvolvê-la de uma forma mais produtiva na medida em que eu vou usando ela, né? Quando eu criei um GPT, a rapidez com que eu criei os demais foi impressionante. Isso é a parte assustadora do negócio, né? Tá. E aí, a Socorro fez um comentário aqui, né? Que gostaria de ler. Ela fala assim: eu sempre fico atenta ao conteúdo produzido para ajustar o tom. E ele sempre oferece opções até ficar como eu quero. É importante ter atenção. Mas ainda eu prefiro o raciocínio para não ficar tão 100% no ChatGPT. Algumas vezes ele não altera meus textos enviados para ele. Tudo é muito interessante. Eu envio os textos até para testar ele. Ou seja, nisso você está aprendendo a ler texto, né? Eu acho que essa interação crítica e dialógica faz com que a gente vá também aprendendo e entenda os limites e as possibilidades dessa ferramenta, né? Diga, Liliane. Boa noite. Boa noite. A partir do momento, digamos que a gente cria lá o nosso assistente, né? Aí, tipo, toda vez que eu quiser uma atualização, digamos, a minha base de dados mudou. Aí eu vou lá e coloco a nova base de dados e peço para ele atualizar isso. Aí é o seguinte, se você quer que na base de conhecimento dele, ele leia essas informações. Agora, se você quer que ele acesse sites, você vai deixar lá a busca na web, ele vai acessar esses sites vão estar em constante atualização, correto? Então, isso não vai ser necessário. Então, depende. Se for da base de conhecimento, sim, você vai ter que fazer uma atualização dessa base de dados e trocar os arquivos. Não sei se eu te respondi. Tranquilo? Beleza. Então, aqui nós temos o clichê. Na medida em que a gente tem esse guia, nós podemos explorar as possibilidades e ainda encontrar as lacunas, como eu próprio encontrei, né? Então, nós temos ali uma instrução, né? Ela está no texto corrido. Eu, geralmente, gosto muito do texto em tópico. Vocês vão ver, por exemplo, quando a gente começar... Aqui nesse curso não vai dar para falar, mas a linguagem em JSON, que é o JavaScript, ela é uma linguagem feita por linhas e bem separadinha. Por que o GPT ele é interessante? Porque ele consegue entender um emaranhado de palavras e te dar uma resposta. Mas se a gente deixa a coisa virginianamente em tópicos, ele responde de uma forma interessante, né? Então, essa ideia do método eu acho que é fundamental para nós. A gente conseguir fazer textos cada vez mais claros, coesos e que tenham fluxo de programação, né? Que vocês viram, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Por mais que tenham lá suas dificuldades, com a prática a gente vai aprendendo, né? Mas bacana. É isso aí, pessoal. Que bom que vocês estão gostando, né? Encaminhamentos, né? Estamos chegando aqui nos nossos finalmente. Agora parece que nós vamos terminar de forma bastante pontual. Para a próxima aula, seria interessante vocês criarem esse assistente de redação, testar com o colega dirigente e trazer essas melhorias, né? Mostrar para nós, por exemplo, a Priscila, né, já foi Mr. Miyagi aí, né? Já fez um negócio para checar fake news. Pô, como que poderia ser, além de checar, como que a gente poderia criar um assistente de redação, né? Tendo 2 tarefas distintas. Será que isso é possível? Será que ele vai se confundir muito? Né? Eu estou fazendo um assistente de redação sindical para um determinado setor. Mas será que eu não poderia fazer um assistente de redação por ramo, né? Para conseguir dialogar com questões que envolvem grandes áreas do movimento sindical, né? Enfim, acho que vale a pena vocês explorarem das melhores maneiras possíveis. De que maneira eu consigo dialogar isso com acordos marcos internacionais? Como que eu posso fazer assistente de redação não só para a rede social, mas para o tema da nossa disciplina aqui, né, do nosso curso, que é de negociação coletiva?
Então, tudo isso são possibilidades, né, que vocês podem explicar. A Adriana pergunta: tem que ser de redação sindical ou dá para fazer, variar e fazer um assessor de formação? Sem sombra de dúvidas que dá, né? Agora, o importante é que ele produza texto, né? E vocês consigam perceber isso, mas dá para ser de formação, claro, né? A ideia é isso. O assessor de redação sindical aqui é o clichê para que vocês possam utilizar para outros, né? Outras ferramentas e possibilidades, tá certo? E é isso, compas. Se alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida, comentário, ainda temos um tempinho aqui, caso tenham algum comentário, questão. Também gostaria de ter um feedback, acho que é bom a gente aproveitar isso, porque a gente fez isso nos questionários, mas é legal ouvi-los, saber como é que está o ritmo, se eu estou falando igual papaléguas, se a gente está conseguindo ter uma compreensão bacana, entendeu? E vendo, né, ajustando, né, fazendo um fine tuning aqui, né, um ajuste fino da própria disciplina, né, para a gente não perder o fio da meada. E vocês vão falar, não, esse cara aí é doido, não sei o quê, não dou conta, né? Enfim, quero ouvi-los, né, e saber um pouco o que vocês acham que a gente poderia fazer, enfim, ter um ajuste nesse sentido, né? Diga, Arthur. Sabe, André, eu queria trazer duas questões, na verdade, né? Que eu pensei hoje e estou já conversando hoje com algumas pessoas. Nós tivemos um problema aqui com a assinatura do ChatGPT, aquelas maluquices que é até difícil de você explicar, né? Porque você está trazendo para nós aí um caminhão de tecnologia e os caras tiveram problema lá com o cartão de crédito, mandaram uma cobrança em duplicata. Aí a gente explicou que veio em duplicata, e aí eles disseram que para destravar o nosso acesso, a gente teria que pagar de novo. Maluquice. Ó, que loucura! Coisa assim. Bom, e aí estamos vendo como é que resolve a questão da assinatura e tal, se a gente consegue retomar esse acesso, se a gente faz um acesso novo. Mas isso acabou dando uma quebrada no meu ritmo, especificamente, né? E aí hoje eu comentei com outros colegas, aqui na turma nossa, nós temos mais... tem eu e mais 3 pessoas que são do setor petróleo. Eu estava nessa angústia, mandei para eles, falei, gente, como é que vocês estão? O que vocês estão achando? Para mim tá difícil, porque teve esses problemas e tal, mas tem toda a correria do resto da vida. Vamos tentar juntar para fazer as coisas juntos, né? Porque nós somos tudo do petróleo, então para nós faz sentido, né? O acordo coletivo é o mesmo, a linguagem é a mesma, enfim, né? Todos os maneirismos aí são os mesmos. E aí eu queria trazer um pouco disso, quer dizer, a gente fazer as atividades de forma coletiva, não tem um problema quanto a isso, né? Desde que a participação de todos esteja assegurada, né? Porque eu acho que para mim essa solução vai ser melhor. Eu estou tendo dificuldade de fazer sozinho, sabe? Às vezes eu preciso de alguém para trocar umas ideias, E a tarefa de hoje é mesmo, sabe? assim. Sim, sem dúvida, companheiro. E a tarefa de hoje, ela tem essa finalidade, né? É de vocês dialogarem, vocês conversarem entre si, né? Eu estou dando aqui uma chuva de ideias, né? Por fazer isso por ramo, por acordo marco internacional que a gente já falou, fazer isso, enfim, por afinidades regionais. O critério fica à disposição de vocês, mas é fundamental o diálogo, né? Se for só entre os petroleiros também, bacana, né? Acho que o importante é vocês terem a possibilidade de trocar informações entre si e se verem como figuras que estão programando e desenvolvendo, né? Desenvolvedores, assim. Os primeiros, né, cara? Exato. Aí você falou essa coisa da biblioteca e tal. Pô, para mim começa a pipocar. Na hora, assim, que você terminou de falar, eu falei, nossa, já pensou uma Wikipédia desse troço? Já pensou uma... Começa a explodir a cabeça. Bicho. Então, nós temos que pegar esse troço e tomar para nós mesmo, né? Só que é isso, como eu tive essa quebra de ritmo, por causa essas coisas inexplicáveis, né? Os caras têm tecnologia para fazer um gerador de texto, mas não aceita Pix, não aceita, sei lá, boleto, né? Mas beleza, para retomar, eu acho que eu vou precisar dessa força aí, desse compartilhamento de energia para me resgatar do atraso, sabe?
Você vai olhando para trás e fala, nossa, tem 3 tarefas para entregar, como é que eu faço? Aí daqui a pouco tem 4, aí você não consegue entregar mais, né? Deixa a Mas bola de neve beleza. se criar, não. Beleza, é isso aí. Eu tô angustiado, eu tô querendo resolver antes que seja uma bolona. Ainda é um floquinho, vamos cuidar do floquinho. Isso aí. Mas Diga, beleza, é Flor. isso. Você ia Galera, falar? não esquece de assinar a lista, por favor. Todo mundo assinou? Tá aí no chat o Google Beleza. Form para vocês assinarem. Gente, mais alguém? Comentários, críticas, sugestões? Já tá tudo lá na plataforma, tá, pessoal? Até o Markdown, o guia do Markdown, eu fiz um doc e subi lá para vocês na aula 7. Perfeito. Daí amanhã eu subo a gravação, tá? Ótimo. Pessoal, então ficamos por aqui. Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Eu Tranquilo? quero fazer aproveitar que o Arthur trouxe aqui. Acho, gente, pelo menos comigo funciona assim. A gente tem que marcar na agenda o horário das nossas tarefas, sabe? Um horário que a gente vai dedicar a isso. A gente já vive numa rotina muito absurda e conectado e prestando atenção num monte de coisa, e esse congresso maluco, e as pautas sindicais, e não tem fim, não tem fim. Se a gente não prioriza e não diz assim, ó, tal hora, tal dia da semana, igual a gente faz para fazer atividade física, para comer um pouquinho melhor, para agendar um médico, a gente precisa sistematizar o nosso estudo. Senão a gente não consegue fazer. E vai acumular e a gente vai perdendo o interesse, porque chega uma hora a gente fala, nossa, é muita coisa. E tem gente aqui, assim, que pode nos ajudar muito, que pode trocar muita coisa com a gente. A gente não está explorando o máximo que a gente podia estar, esse companheirismo, essa troca, essa formação coletiva do conhecimento. Por quê? Porque a gente está nessa roda viva. Então, dá uma respirada e organiza o tempo de estudo. Precisa de um pouquinho desse tempo de estudo, desse tempo de leitura, né? De parar, rever, experimentar. Só eu e o GPT, sabe assim? Eu e o GPT lá treinando determinadas coisas. Porque senão, ó, se o WhatsApp tá aberto, se não sei o que tá, a gente não faz. Não faz. A gente já tá, né? Cognitivamente a gente já está hiperestimulado. Então, assim, procura se concentrar, seja uma horinha da semana para você exercitar e fazer leitura e falar, precisa aprender melhor isso. Não fica, a Liliana hoje falou, nossa, mas eu não tive ideia, não sei o que tal. Não tem problema, a gente começa com uma coisa simples. E aí a gente vai E vendo as possibilidades que a ferramenta tem para nos dar. Mas se a gente não começar com uma coisa simples, a gente nem consegue descobrir quais possibilidades a gente pode ter. isso que a Flor tocou no assunto importante. Desculpa, Flor, te cortei, Fernando. Não, era isso. É um estímulo para a gente se organizar e sistematizar nossas horas de estudo, né? E não é aqui, quando eu cobro de vocês, pessoal, não tem tarefa lá, ninguém pôs nada, ninguém compartilhou, porque a gente acredita firmemente que a gente pode aprender coletivamente, trocando. E nessas 2 horas é pouquinho tempo para tudo isso. Então, a plataforma é esse espaço. Nosso grupo do WhatsApp tem funcionado bacana, assim, mas a plataforma tem mais espaço para isso. Ela fica mais organizada, entendeu? Então, é Sim. um convite a isso. Hoje tinha gente na plenária bravíssima assim, com a Rosane, porque se inscreveu no curso e não foi selecionado. E aí, tô sabendo que não tá indo todo mundo, tal. Bom, a gente não tem esse controle, é um compromisso de cada dirigente, né? É um compromisso. O máximo que a gente pode fazer aqui é dizer, olha, moçada, a formação é cara. Ela é feita com os recursos da classe trabalhadora, aqui, inclusive, com recursos da classe trabalhadora internacional, mas o seu sindicato está pagando, por exemplo, o GPT para você, enfim.
Então, a gente precisa ter esse compromisso com a formação, porque esse é um compromisso coletivo, né? A gente está aprendendo coisas aqui para a gente poder melhorar a nossa ação coletivamente, da nossa central, do nosso sindicato. Então, é um pouco a gente se apropriar disso e ter esse compromisso. É isso. Perfeito. O Zé tinha levantado a mão, já baixou? Não, é que você tinha falado para a gente avaliar a aula de hoje. Desculpa, Sim. deixei por fim, a Flor colocou algumas coisas importantes aí. Não, foi muito bacana, porque a gente fez esse passo a passo, acho que foi muito enriquecedor, viu? Certo. Então, achei que foi uma puta experiência bacana, que deu um resultado bem positivo para a gente. E é isso, que bom ter esse retorno. É o seguinte, acho que uma questão que é importante, só para a gente fechar, é saber ter progressividade na aprendizagem. Fazer as coisas de forma progressiva, né? Quando eu vou comer um boi, eu não como um boi inteiro, né, cara? Eu corto a picanha, né? Eu corto ele em pedaços. Então, acho que se a gente não tiver essa capacidade metódica de fazer uma coisa pequena e depois saber expandir, é importante. Diga, E teve Onivan. desculpa, teve duas coisas gerais que foi legal que você falou. A gente aprendeu o significado de bater biela, bacana. E a segunda coisa, você foi muito sincero quando lembrou que Minas Gerais não tem mar. Isso deve ser um trauma para você. Se você quiser usar o mar de São Paulo, fique à vontade e venha para cá, tá bom? Esse aí, meu amigo, eu já fui, não gostei muito não, mas tudo bem. Onivan, Porra, diga. meu! Rapaz, eles têm o Espírito Santo e Cabo Frio. Fro, é que o pessoal tá colocando no chat ali, a questão da lista tá aparecendo do dia 9, não tá aparecendo do dia 17. Eu não sei se é a mesma ou se só Ué, esqueceu de renomear. é bem possível que o Marquinhos esqueceu de Não, renomear. não, Não? gente, essa última que eu coloquei no meu tá 17 de setembro. Mas ele está Ué, mas recebendo a assinatura. Aqui eu cliquei e tá aparecendo. Boa. Vamos ver qual é a última agora. peraí, gente. A que o Marquinhos me passou foi a que eu coloquei no chat. Porque o Marquinhos que A criou. primeira estava 9 de setembro, essa última agora está 17. Será que ele corrigiu? Não, A foi o Bilu que eu já mandou mandei, corrigir. Flo. Que No meu estranho. tá 17. Que Mas estranho. assinem a Eu última, assinei por que tá favor. 17. Tá. Tá. Então, vejam a última mensagem da Dilu, que é a lista de presença correta, tá bom? E aí a gente assina aí, tranquilo? Camaradas, mais uma vez um prazer enorme estar com vocês aqui, muito aprendizado, a gente vai batendo as bielas junto, né? Um abraço para vocês. Valeu, até mais, hein? Boa noite. Boa noite. É.